Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais. Nossas imagens no Instagram, no Facebook, no nosso canal no YouTube também, tudo à sua disposição para você acompanhar essa nossa jornada de hoje, quinta-feira, até a 1 da tarde. A gente quer você aí curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão. Participe também fazendo perguntas aos nossos entrevistados, nossos convidados de hoje. 973350038 é o WhatsApp para você interagir. 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto. É quinta-feira, como eu destaquei por aqui, você conhece esse nosso espaço, o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Vamos falar um pouco sobre saúde agora, pessoal. A Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, em parceria com a Qiagen, a Gemsure e o Hospital Emílio Ribas, promovem hoje o terceiro encontro sobre tuberculose no século XXI, avanços no diagnóstico e tratamento de ILTB, a jornada do paciente. A programação contará com palestras e apresentações de renomados especialistas na doença, cujo diagnóstico precoce é fundamental para o tratamento. Esse evento é gratuito, mas tem a limitação de vagas. Vamos falar sobre a tuberculose, doutor Carlos Eduardo Gouveia. Qual é o cenário, qual é o mapa dessa doença hoje no Brasil? Então, Mauro, é um tema extremamente importante e sempre atual. Por mais antigo que seja o tema de tuberculose, ela continua sendo algo assustador. E a infecção latente da tuberculose, que é exatamente o tema principal desse evento, ela hoje pode ser diagnosticada precocemente. Então, muitas vezes a pessoa não tem aquele sintoma, não aparece, não aparenta nada, porém, ela é transmissora, e isso é gravíssimo, né? Então, surgiram algumas novas tecnologias, e é isso que vai tratar o tema dentro do contexto de saúde pública, que podem ser aplicadas com grande sucesso, até para você identificar os casos e propiciar um tratamento. E é importante, Mauro, lembrar que no caso da tuberculose, se você não faz um tratamento que é relativamente longo, porém eficaz, de forma adequada, ou seja, se a pessoa desiste no meio do caminho, o problema volta muito maior. E aí você tem a questão das micobactérias superresistentes, ou seja, o caso da tuberculose que não consegue mais ser tratada com os medicamentos tradicionais, porque aquela micobactéria, no caso, ela não responde mais àquilo, ela já se tornou resistente e aí você precisa de novas drogas muito mais caras, mais difíceis, e o problema vai se alastrando. Então, o contexto aqui é exatamente tratar da importância e o valor do diagnóstico, no caso da tuberculose, dentro de um ambiente de saúde pública em que você pode propiciar ferramentas extremamente eficazes e com grandes, bons casos para serem mostrados, que vão ser apresentados ali, para que todo mundo possa aderir de forma adequada, pelo SUS, de forma gratuita, e com grande sucesso. Doutor Gouveia, como é que se fecha o diagnóstico da tuberculose? Qual que é a prevalência da doença no Brasil? Bom, a doença ela ainda existe de forma muito ativa e infelizmente, até em populações chaves. A gente vai tratar lá das populações, por exemplo, de pessoas vivendo com HIV, que acabam sendo mais susceptíveis a várias infecções ao mesmo tempo. Então, é um exemplo. Você tem crianças que muitas vezes dentro de um domicílio estão expostas a uma pessoa infectada, elas também são muito mais vulneráveis. E com isso você, de fato, tem que buscar uma série de ações imediatas, até como gestor público, para que isso não continue crescendo, né? A tuberculose, como vocês sabem, ela se transmite até por contaminação aérea, né? Uma tosse, as gotículas que acabam saindo, a gente viveu isso com outras doenças respiratórias recentemente, ela é altamente infectante. Então, o grau de espalhamento aí da doença, se a gente puder dizer dessa forma, é extremamente alto. Esse encontro que vai haver hoje, doutor Gouveia, às 6h30 da tarde, será no anfiteatro do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, aqui em São Paulo.
enfim, é o terceiro encontro sobre tuberculose no século XXI. Qual é a conexão que haverá depois desse encontro com o setor público para a elaboração das políticas necessárias a partir do resultado do documento que sairá hoje desse evento? Excelente pergunta, Mauro. Nós estamos vivendo um momento de grandes mudanças, a começar pelo próprio Ministério da Saúde, que tem incorporado de forma crescente novas tecnologias de diagnóstico. Esse exame, que é o IGRA, que é exatamente focado na infecção latente, ele hoje já é uma realidade, mas para poucos grupos. Então, casos de crianças, pessoas com HIV, porém ele poderia ser usado até em outras situações, tendo um grande sucesso. Isso já foi incorporado pelo SUS, e aí já virou uma política de saúde pública. Só que os estados estão, pouco a pouco, fazendo a sua lição de casa para preparar as equipes, tanto de assistência quanto de laboratório, que tem que ter uma coleta adequada da amostra, tem que lidar de uma forma adequada e, principalmente, a resposta ao paciente para que ele comece a se tratar. Então, essa jornada do paciente, ela é muito importante, mas tem toda uma jornada aqui atrás do profissional de saúde para se preparar. E o Estado de São Paulo, através do Emílio Ribas e a Secretaria de Saúde, tem já uma série de casos de sucesso, ampliando, inclusive, o escopo desse tipo de tratamento, né? E buscando outros grupos também. Um exemplo que eu poderia citar é o caso de pessoas vivendo em privação de liberdade, prisioneiros, que é um outro local onde você pode ter uma alta prevalência. Então, dependendo da situação, você tem prevalências maiores em determinados grupos ou locais, e isso tem que ser observado. Então, hoje vai ser apresentado o caso aqui de São Paulo, com vários exemplos de sucesso, e esse material todo vai ser depois consolidado, e a gente vai, sim, levar um documento para o próprio Ministério da Saúde para poder ser compartilhado com os outros estados, e aí, obviamente, essa troca de experiências bem-sucedidas é fundamental para que todos estejam alinhados dentro de um mesmo contexto de país, né? Muito bem, então só para reforçar a ficha técnica, hoje, 2 de março, às 6h30 da tarde, no anfiteatro do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, aqui em São Paulo, terceiro encontro sobre tuberculose no século XXI, avanços no diagnóstico e tratamento de ILTB, a jornada do paciente. Vamos para a sequência aqui do próximo assunto, 20 para 1 agora. O Exército Brasileiro decidiu não comemorar o aniversário do golpe militar de 1964 neste ano. A decisão partiu do comandante do Exército, general Tomás Paiva. Durante todo o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, o dia 31 de março era comemorado pelas Forças Armadas como a data do movimento de 31 de março de 1964. Isso a pedido direto do ex-presidente. Em 26 de janeiro deste ano, o Ministério Público Federal, no Distrito Federal, enviou um ofício à Justiça Federal cobrando a execução de uma decisão de agosto de 2022 que proibiu o Ministério da Defesa e o governo federal de divulgar qualquer tipo de comunicado oficial que celebre o golpe militar de 1964. Dr. Carlos Eduardo Gouveia, compartilha das opiniões? Sim, eu concordo plenamente com os colegas e acho que o momento pede mais calma, mais tranquilidade, até para a gente começar a discutir os reais problemas do país. Enquanto ficam esses tipos de temas mais contundentes ou que levam à polarização, a gente está deixando corrupção em alguns pontos, algumas outras investigações que deixam de acontecer, e temas relevantes, seja para a saúde pública, seja para questão de reforma administrativa, que deveria estar na pauta, a própria reforma tributária, que tem que ser discutida, tudo isso fica à margem, né? Então, os reais problemas não estão sendo discutidos enquanto a gente estiver ainda nessa polarização que hoje já não é benéfica, né? Faltando 12 minutos para 1 da tarde, vamos seguir aqui com mais um tema, nessa edição do Gente do MPD que Fala. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu manter a prisão preventiva de Anderson Torres, após a Procuradoria-Geral da República se manifestar pedindo a manutenção da detenção. A defesa de Anderson Torres tinha pedido a revogação da prisão para o STF. Então,
Alexandre de Moraes solicitou manifestação da PGR, que afirmou não ver motivos para a soltura e que a medida visa proteger o andamento do processo. Torres teve a prisão decretada por Moraes em razão de indícios de omissão nos atos criminosos de 8 de janeiro em Brasília e está detido desde o dia 14 daquele mês. Nós temos apenas 2 minutos aqui para o final do nosso tempo. Vamos dedicar aqui para mais um assunto bem rapidinho com o doutor Gouveia. Doutor Carlos Gouveia, apesar de a Controladoria Geral da União ter anunciado no dia 15 de fevereiro a decisão de retirar o sigilo do cartão de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro, faltando apenas a formalização do ato, o Ministério da Saúde mantém entendimento antigo sobre esse assunto. Em resposta à CNN, por meio da Lei de Acesso à Informação, a pasta informou que o fornecimento de informações dessa natureza não é passível de atendimento, uma vez que os dados solicitados, por serem referentes à saúde, vinculados a uma pessoa natural, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD. Bom, afinal de contas, a gente está diante de uma informação importante de interesse público, se o ex-presidente Jair Bolsonaro foi vacinado ou não foi vacinado. Não é isso, doutor Gouveia? Se ele foi vacinado, até aqui ele disse que não, né, sempre negou, mentiu, né? E se não foi vacinado, não deu o devido exemplo enquanto era chefe do Executivo. Aqui a notícia até traz uma justificativa que seria a vinculação à pessoa natural, e a informação seria única e exclusivamente de interesse pessoal dele. Só que ele exercia um cargo público, né, um cargo de notória repercussão de qualquer decisão que ele tomasse. Então, eu acho que a discussão é boa. O mais importante de tudo isso, até pelo tempo que a gente tem, é que a vacinação é essencial. Isso não é novidade, isso há muitos anos a gente já sabe, e não se pode deixar de vacinar, seja para a questão da Covid ou para qualquer uma das outras infecções que já existem vacinas disponíveis. E a decisão de se vacinar, ela não pode ser egoísta, porque, na verdade, ao se vacinar várias pessoas, você consegue, aí sim, fazer como se fosse um escudo para evitar que aquela determinada patologia se dissemine. Então, você tem a imunização natural ou a vacinal. As duas juntas é que vão proteger a comunidade como um todo. Então, eu acho que a mensagem aqui final é essa. A gente não pode se negar à ciência, tem que buscar, sim, proteção individual, porque é ela que vai promover a proteção coletiva de uma comunidade. Vamos aproveitar para prestar esse serviço, doutor Gouveia. Afinal de contas, estamos no momento da bivalente, né, que é esse imunizante que traz a proteção contra o vírus da COVID original, mais a Ômicron e as suas variantes, né? Então, a gente está aí com o primeiro grupo a ser vacinado e vamos esperar que isso aí avance para que todos recebam o imunizante no braço, certo? Exatamente. Não só o imunizante e não deixar de continuar se testando, né, Mauro? Nós estamos diante de uma nova micro-onda, como estão chamando, mas o fato é que novos casos de infecção voltaram a acontecer e a gente precisa, de fato, proteger não só os nossos entes queridos, mas o resto da comunidade. Então, teste precoce e preciso é que vai levar à terapia adequada. Lembre-se sempre disso. Vamos pôr um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de quinta-feira, o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Apenas mais uma vez um agradecimento a todos vocês e também a nossa audiência. A gente volta a se falar amanhã, a partir do meio-dia aqui pela UTV e também pelas redes sociais. Um abraço a todos, tchau, tchau.